Bom dia, oitavo B. Hoje é dia 2, né, de outubro, sexta-feira. Vamos corrigir não, vamos fazer essas atividades aí, né, pessoal? Começa lá na página 343. Então, vamos lá, primeira. Com base nos conceitos trabalhados em sala de aula, defina a matriz energética e explique como elas são distribuídas no Brasil e no mundo. Então, matriz energética, pessoal, é o conjunto de todas as fontes de energia disponíveis para ser transformadas, distribuídas e consumidas em todos os setores da sociedade. No Brasil, mais de 70% é proveniente de hidrelétricas. No restante do mundo, é dividido em termoelétricas, né, usando petróleo, gás natural e carvão. 2. Existem fontes renováveis e não renováveis de energia. Descreva as diferenças entre os dois tipos de recursos e cite exemplos de cada um deles. Renovável é a que tem origem, que a origem dela se renova, né? Podendo ser utilizadas sem que ela esgote. Exemplo, energia solar, vento, água, biomassa. A não renovável é a energia que a sua origem pode acabar, né? Ou então demora. Ela pode demorar milhares de anos para se renovar ou até nem ser renovável mais. 3. Com base na leitura da unidade e na descrição de todos os tipos de usinas de produção de energia elétrica, responda. Quais são os processos que todas têm em comum? Quais são as diferenças entre elas? Em comum é que todas, né, utilizam energia cinética de um material para ser transformado em energia elétrica, né? Para girar um gerador e transformar em energia elétrica. Essa é o que tem em comum. E a diferença é a fonte, né? Cada uma usa uma fonte de energia diferente. 4. No funcionamento de alguns aparelhos ocorrem várias transformações de energia. Em um smartphone com a bateria carregada e em funcionamento durante uma chamada entre duas pessoas, que transformações de energia ocorrem? A energia química, né, da bateria é convertida em energia elétrica. A energia elétrica é convertida em energia sonora. 5. Complete as frases com as palavras adequadas ao sentido do texto. Em um chuveiro elétrico, o aquecimento da água se dá graças ao resistor que aquece a água quando recebe uma corrente elétrica. Esse fenômeno é chamado de efeito Joule. 6. De todas as formas de energia disponíveis atualmente, a energia elétrica é a que se destaca por apresentar uma qualidade especial. Que qualidade é essa? O fato de ser não poluente, né, pessoal? Fato de ser não poluente. 7. Por que devemos nos preocupar em economizar energia elétrica? Porque toda fonte energética, para toda fonte energética, né, existe um limite de uso, né? Tarefa. A1. Desde os tempos remotos, os seres humanos buscam fontes de energia para melhorar sua qualidade de vida. Nos dias de hoje, é praticamente impossível imaginar a vida humana sem as diversas fontes de energia que sustentam as suas atividades. Essas fontes podem ser divididas em renováveis e não renováveis. Marque a alternativa que apresenta fontes de energia não renováveis. Alternativa C, petróleo e carvão mineral. 2. Cite os elementos que geram as formas de energia dos itens a seguir. Biogás, decomposição orgânica. B, nuclear, minerais radioativos. C, eólica, ventos. D, calorífica, que é o sol. E hidrelétrica, água. 3. Apresente 2 exemplos de fontes de energia renováveis e não renováveis. Renováveis: madeira, álcool, combustível. Não renováveis: petróleo, carvão mineral. Aí vocês podem colocar o que vocês acharem melhor aí, tá, pessoal?
tá? 4. A energia de uma usina hidrelétrica sofre algumas transformações até chegar aos nossos lares. Observe a imagem e marque a alternativa que apresenta a sequência correta dessas transformações de energia. Essa daí, pessoal, é a C. Energia potencial gravitacional, energia cinética e energia elétrica. A 5. Complete a frase. Em uma usina hidrelétrica, as águas do rio, pouco antes de cair em forma de cachoeira, têm energia potencial que os geradores da usina transformam em energia elétrica. 6. Considere o esquema de uma usina hidrelétrica conforme figura a seguir. Quais são as transformações de energia que nela ocorrem? Potencial gravitacional em cinética, cinética em elétrica. Desafio, Max Desafio. 1. Com a crise histórica de 2015 no Brasil, foi necessário... desculpa, pessoal. Com a crise hídrica de 2015 no Brasil, foi necessário ligar as usinas termoelétricas para a geração de eletricidade, medida que fez elevar o custo da energia para os brasileiros. O governo passou então a adotar bandeiras de cores diferentes na conta de luz para alertar a população. A bandeira vermelha indica que a energia estaria mais cara. O esquema a seguir representa um determinado tipo de usina termoelétrica, conforme o esquema apresentado no funcionamento da usina A. D. Uma transformação química, 2 transformações físicas e pelo menos 3 tipos de energia. 2. A matriz energética brasileira tem se diversificado bastante nos últimos anos em razão do aumento da demanda de energia, da grande extensão de território brasileiro e das exigências ambientais. Considerando-se as diferentes fontes de obtenção de energia, pode-se afirmar que é vantajoso utilizar, essa é a alternativa A, resíduos orgânicos, pois o processo aproveita matéria disponível e sem destino apropriado. Página 346, resumindo aí tudo que foi visto nessa unidade 4. Matriz energética, conjunto de fontes de energia disponível para o uso doméstico, industrial e agrícola. Usinas geradoras de energia, usina elétrica, transformação de energia potencial em cinética e em energia elétrica. Usina termoelétrica, transformação de energia química em energia térmica, que é transformada em energia cinética, que é transformada em energia elétrica. Usina termonuclear, transformação de energia química em energia térmica, em energia cinética e em energia elétrica. Fontes renováveis e não renováveis de energia. Fontes renováveis são fontes em que sua matéria-prima é renovável, solar, vento, água e biomassa. Não renováveis, petróleo e gás natural. O último aí, lembre-se, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Sendo assim, um tipo de energia pode ser sempre transformada em outro tipo de energia. Essa frase aqui, pessoal, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa frase ficou famosa, é uma frase famosa, e ela foi dita pelo cientista Lavoisier, que é considerado o pai da química, tá? Lavoisier é que disse essa frase, e a hora que vocês começarem a estudar química, vocês vão ouvir falar muito em Lavoisier,
e nessa frase dele. E até hoje essa frase foi dita, né, há muito tempo, né? E até hoje essa frase é uma frase muito atual, porque ele diz na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É exatamente isso, pessoal. Vamos lá, página 347, para finalizar. Aí tem sobre tudo que nós vimos no bimestre, né? Então, descreva o que são fontes de energia renováveis e não renováveis. Renováveis são aquelas que a origem pode ser obtida indefinidamente. Não renováveis são aquelas que a origem é finita, né? Ou seja, pode se esgotar. 2. Com base no esquema a seguir de uma usina hidrelétrica, escreva as formas de energia que estão presentes em cada setor. Então, nós temos lá reservatório, uma energia potencial, que é transformada em energia cinética, que é transformada em energia elétrica. 3. Descreva o funcionamento de uma usina termoelétrica. Nessa usina termoelétrica, pessoal, há queima de um combustível, né? Pode ser qualquer um que nós vimos lá, o carvão ou o petróleo, né? O calor liberado dessa queima desse combustível é utilizado para vaporização de água. O vapor produzido faz girar a turbina do gerador, produzindo eletricidade. 4. Além das hidrelétricas e termoelétricas, descreva duas outras formas de obtenção de energia elétrica por meio de fontes renováveis. A usina eólica e usina solar, né? Renováveis, eólica e solar. 5. Atualmente, boa parte da população tem sido incentivada a trocar as lâmpadas comuns incandescentes por lâmpadas econômicas fluorescentes. Considerando a informação, responda: como funcionam as lâmpadas incandescentes, fluorescentes e de LED? Quais as diferenças entre elas? Bom, existem várias diferenças, né, pessoal? Mas uma delas é as lâmpadas incandescentes, que é aquela que nós não usamos mais, né? Funciona pela transformação de energia elétrica em luminosa e calor, né? Luminosa e calor. A lâmpada fluorescente e a lâmpada de LED, ela já é formada por um tubo com alguns sais e gases, né? Que vai ser a energia elétrica, ela vai ser transformada em luz e uma pequena quantidade em calor, ou seja, a maior eficiência nessa transformação, né? 6. Faça uma pesquisa e apresente ao professor a economia média que o uso de uma lâmpada fluorescente possibilita em relação à lâmpada incandescente. Pessoal, isso daí vocês teriam que fazer uma pesquisa na casa de vocês, né? Trocando lâmpadas, né? Mas vai ter uma economia assim de uma lâmpada para outra de mais ou menos 70 a 75%, tá? De economia. Última página aí, 348, a questão número 8. Ele diz lá: a descoberta dos efeitos da aplicação das descargas elétricas em gases rarefeitos proporcionou algumas aplicações práticas. Que aplicações foram essas? Aplicações desenvolvidas nas lâmpadas fluorescentes, né? Foram os gases, a baixa pressão, né? Que recebem uma descarga elétrica, né? Tá? 9. Os materiais radioativos emitem alguns tipos de partículas. Um exemplo são as partículas alfa. Explique como elas são formadas. Então, as partículas alfa são formadas por 2 prótons e 2 nêutrons, né? Ou seja, são formadas por partículas nucleares, né? Essas partículas saem do núcleo do átomo, né? 10.
Qual a descoberta de Klatsman, não sei das quantas lá, porque o modelo de Rutherford seria considerado equivocado sem ela? Bom, a existência das partículas sem carga, né? No núcleo do átomo, que são os nêutrons. Essa foi a descoberta. O que é um processo de oxirredução? Processo químico em que ocorre uma oxidação. Quando a gente diz oxidação, é perda de elétrons, né? Ou pode ocorrer também uma redução, que é o ganho de elétrons. Descreva o funcionamento de uma pilha. A pilha é um processo de oxirredução espontâneo. Tá? Pilha é um processo de oxirredução espontâneo. Só que ele está pedindo para descrever aí, né? Os reagentes que transferem, né, que fazem a transferência de elétrons, ocorrem naturalmente produzindo uma corrente elétrica. As pilhas foram criadas para que possamos utilizar a corrente elétrica gerada no processo químico para o funcionamento de aparelhos. 13. Uma resistência apresenta sistema de iluminação com mais de uma lâmpada no mesmo equipamento. Nesse caso, o ideal seria que as lâmpadas estivessem ligadas em série ou em paralelo. Justifique sua resposta. Em paralelo, né? Porque se elas estivessem em série, quando uma queima, se ela estiver em série, quando uma queima, a outra não vai queimar, mas não vai funcionar também, não vai acender, né? Então, teria que ser em paralelo. 14. O que é um resistor? Com que finalidade ele é utilizado em nosso cotidiano? Então, o resistor é um material que transforma, né, facilmente a energia em energia térmica. Dissipa a energia, né, parte da energia transportada. É utilizado no aquecimento de água do chuveiro, né, é um resistor, né, aquela resistência do chuveiro. São chamados resistência, tá? Então, pessoal, encerramos aí. Vocês já estão com as provas de vocês em mãos, né? Espero que sim. Lembrando que vocês têm até segunda-feira, no máximo. Quem terminar a prova antes, pode deixar aqui na secretaria da escola. Mas vocês têm até segunda-feira, pessoal. Hoje é sexta. Pode ser entregue hoje ainda? Pode, hoje é tarde. Quem não entregou, vocês têm até segunda-feira para entregar essas provas. Não é terça, é dia 5, segunda-feira. Aí eu vou vir aqui na escola para poder recolher essas provas e já vou corrigir e encerrar, tá? Fazer as médias de vocês. Então não adianta querer vir entregar dia 6, porque dia 5 eu vou estar aqui para pegar essas provas e levar para casa. Eu não vou ter que voltar todo dia pegar uma ou duas provas, tá? Não vou fazer isso. Então entregue, mesmo porque vocês tiveram uma semana para fazer essas provas, né, pessoal? E dia 5 começa aí a semana de provas bimestrais de vocês, né? Então, uma boa semana de prova para vocês. Fiquem com Deus, tá? Que Deus abençoe a todos. Beijo. Até mais.